Olá, seja muito bem-vindo à nossa imersão Mercado Fora da B3 e hoje é a nossa terceira aula e a gente vai falar aqui sobre planejamento. E, como de costume, eu vou trazer aqui a minha querida amiga Janaína Queiroz. Fala aí, Janaína, tudo em paz? Tudo em paz. Olá, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma aula aqui. Estou adorando demais essa imersão. Eu acho que está contribuindo bastante aí com você na sua jornada. E a aula de hoje, assim como na aula passada, essa ainda é mais mão na massa que a aula passada. Diz aí, Douglas. Hoje nós vamos Exatamente, compartilhar coisas aqui, ó, em detalhes para você. Vai ser show de exatamente. bola. Muito E bom, o, e o, guria. e o recado de sempre, né, Douglas? Isso aqui é uma sequência, não Exato. esquece, não vem para essa aula 3. Se você não assistiu a 1 e a 2, para agora, volta lá, depois você assiste essa aqui que vai ficar gravado. Exatamente. Até porque, né, guria, isso aqui é um processo onde a gente quer realmente que a pessoa ela saia dessa imersão conseguindo. Inclusive hoje, a partir dessa aula aqui, ela já vai, né, ela já abriu a conta, a gente vai recapitular o que a gente já viu, Hein? ela já fez todo o processo ali e ela já entendeu, né, a diferença do mercado brasileiro com o mercado internacional e agora ela já vai entender aqui dois ativos que a gente vai trazer hoje aqui para ela poder já começar. Então, a partir dessa aula aqui, ela já vai conseguir dar os seus primeiros passos. Isso é muito importante. Então, vai lá, volta, assiste as duas primeiras aulas, né? Então, vamos compartilhar aqui uma apresentação para a Bora. gente seguir, para ficar claro para todo mundo aqui, né? Então, vamos lá, turminha. Terceira aula aqui da nossa imersão. Então, para quem está conosco aqui, seja muito bem-vindo também. E é um prazer ter você aqui conosco, tá certo? Então, primeira coisa, deixa eu começar aqui para a gente recapitular um pouquinho. Como nós dissemos no início, o objetivo dessa imersão é capacitar você passo a passo, para você começar a operar fora da B3 e finalmente conquistar a sua lucratividade e consistência. Então, a gente vai direto ao ponto aqui, direto e reto, né, guria? É isso aí, porque muitas vezes você fica pegando uma informação aqui, uma informação ali, e aqui não, aqui a gente compilou tudo para você, num passo a passo, para você saber o que fazer, o porquê operar lá fora e como operar lá fora. Perfeito. Isso mesmo. Recapitulando aqui rapidinho, né, Guria? O pessoal eventualmente que chegou, como a gente falou, cara, volta lá, assiste as duas aulas. Não é nada muito demorado, mas é bem importante que você assista e entenda todo o processo. Primeira aula, a gente falou de por que você já deveria estar no mercado internacional, né? Não é nem, pô, você tem uma vantagem de estar no mercado. Não, você já deveria estar lá. Este é o grande ponto. A gente trouxe com detalhes ali a importância de por que você já deveria estar no mercado internacional. Na segunda aula, a gente falou justamente dos pontos importantes para você escolher uma corretora, né, que te dê segurança, que te dê tranquilidade. A gente elencou todos esses pontos os quais você deve tomar cuidado em relação a você escolher uma corretora, porque afinal de contas, muito possivelmente, se você está começando a procurar o mercado internacional, você precisa começar do jeito certo, né, e começar mantendo ali os pontos que nós levantamos para você não cair em golpe, não perder dinheiro, ter uma eficiência melhor em relação ao seu dinheiro, em relação a custos, em relação a recursos. Então, a gente trouxe isso. Falou do bônus de 10% de cashback, que gentilmente a ActiveTrades cedeu, que foi a corretora que a gente conversou justamente no segundo encontro. E também falamos um pouquinho das plataformas disponíveis, né? Então, hoje a gente vai entrar, inclusive, em detalhes aqui em uma das plataformas, que é a que a gente acaba utilizando mais, né? Então, só para você entender o que a gente fez, tá? Hoje, turma, a gente vai conversar aqui justamente sobre, focando na parte de gerenciamento, em relação a quanto dinheiro, né, você precisa para começar no mercado internacional. Essa é uma pergunta muito importante, né, de você se fazer, né, no Brasil, dependendo do ativo que você vai operar, dependendo do que você for fazer no Brasil, eventualmente você precisa ter um capital, inclusive, maior, né? Muitas corretoras vendem no Brasil aquela ideia de você começar com R$ 100 e tudo mais, só que a gente vê que isso aí é um problema muito sério que faz com que, ao invés de incentivar as pessoas a começarem, isso aí tira muita gente do mercado. Então você vai entender aqui qual o capital mínimo para você começar de forma segura, né? Porque a gente preza isso, né, Guria? Tenha Muito. segurança para você conseguir sentir que você está evoluindo, né? Então isso é muito importante, tá? Como configurar a sua conta operacional, né? Utilizando o MetaTrader, baixar o MetaTrader, como configurar ele, como configurar a sua conta ali. Você vai ver que é bastante simples, tá? É muito mais simples do que a gente faz no Brasil, né? Vamos falar aqui de dois ativos, eu vou selecionar dois apenas, você tem uma vasta disponibilidade ali de ativos, mas a gente vai focar em dois, porque eu sempre digo o seguinte: você não precisa de várias coisas, você precisa apenas de uma coisa que se movimente para você fazer dinheiro. Então a gente vai falar de dois aqui já, que já é aí para você escolher os dois mercados aí para você poder dar os seus primeiros passos, tá? As suas primeiras operações na prática, a gente vai abrir a plataforma, mostrar para você como que você faz, né? Super simples. E nós vamos falar também sobre como o método Manche pode multiplicar os seus resultados.
tá certo? Alguma coisa aqui, guria, para complementar? Não mesmo. Só que realmente são vários ativos. Você vai entrar no universo, vai ficar assim, meu Deus, que tanta coisa, qual que eu faço, qual que eu uso, né? Então aqui a gente vai trazer dois como base, mas você aí pode operar o ativo que você quiser. Mas Perfeito. é um outro universo, né? E é muito simples, vocês vão ver que não tem nada demais, mas que você vai ficar assim, ó, no mar, chapado de ativos, Uhum. e aí eu acredito que nesse caso menos é mais, porque você vai tentar tirar para um monte de lugar e não vai acertar lugar nenhum. Então, focando devagarzinho, pega um, dois, vai testando, devagarzinho você chega e você vai conseguir os seus objetivos. Perfeito, muito bom, guria, muito bom. Realmente. É, Quanto de capital você precisa para começar? Essa é uma pergunta que as pessoas elas fazem e fazem muito. E é uma pergunta muito pertinente, né? Vamos começar respondendo que você pode começar com pouco capital. Quanto é esse pouco capital? Douglas, para mim pouco é R$ 1.000, para mim pouco é R$ 10.000, para mim pouco é R$ 100. Para que você possa começar com tranquilidade, guria, qual o capital recomendado? Olha, vou tirar por mim, tá? A minha base, até na próxima slide aí, a gente vai falar do capital que a gente recomenda, mas assim, o que que eu fiz? Quando eu abri a conta, eu não mandei um monte de dinheiro para lá de uma vez, porque eu fiquei com medo. E até Uhum, para ver se chegava mesmo dinheiro e etc. Então, isso é uma coisa é você testar para ver se o dinheiro chega, uma coisa é para você ver se o dinheiro entrou realmente na conta, outra coisa é você operar esse valor, ou seja, gerenciar o seu risco. uhum, Então, se você quer testar, quiser mandar pouquinho, tá? Você pode mandar. Então, manda lá por coisa de US$ 50, US$ 100 para você ter. Agora, se você já quiser realmente ver um resultado, né? Aí a gente já recomenda, no próximo slide, que você tenha pelo menos aí, né, US$ 500. Mas isso é uma coisa minha e do Douglas, porque a gente uhum. trabalha muito com essa questão de gerenciamento de risco. Então, eu recomendaria para você ficar suave, tranquila, para aprendizado, no mínimo aí uns US$ 500. Show. A gente traz isso, né, de US$ 500, mas tem uma parada aí que é a seguinte. Então, quando a pessoa vai começar uma coisa nova, cara, abre uma conta de demonstração, coloca na conta de demonstração o valor que você vai utilizar na sua conta real. Ah, mas Douglas, na conta de demonstração não tem dinheiro de verdade. Cara, coloca o valor que você realmente. Se você vai começar com US$ 500, coloca na conta de demonstração US$ 500. Porque aí você não vai colocar dinheiro de verdade no início, né? E você vai entender como funciona, uma coisa muito importante, né? O tamanho do contrato, quanto que vale cada contrato, quanto que custa ali o ativo que você vai operar. Isso aí é muito importante para você entender, porque senão, o que que acontece? A pessoa, ela coloca ali, né, R$ 500.000 ali na conta de demonstração. Aí ela entra numa operação com 100 contratos, né? 100 contratinhos de qualquer ativo que ela for selecionar ali. O mercado dá um respiro para cima, porra, lindo. O mercado dá um respiro para baixo, né? Ela perde um caminhão de dinheiro. Então, assim, começar pequeno e aí fazer as operações proporcionais com o seu capital. Então, é um ponto aí bem importante, tá? E essa questão do capital, então, cara, US$ 500, né, Jana, é o valor que a gente recomenda. Douglas, eu não tenho US$ 500. Cara, você pode abrir a conta na corretora. Abre a conta, não tem custo para você abrir a conta. Você abre uma conta de demonstração, você experimenta e depois você vai colocando, começa com US$ 100, né? E assim, e você vai fazendo conforme você vai tendo ali capital para operar, né? Sim, Que e mais, aí né? entra uma questão importante também para ressaltar, a mente. Agora eu vou entrar um pouco na questão mental. Porque o que que acontece? Você fica criando ilusões. Quando você ganha, você fala, nossa, olha o quanto eu consigo fazer. Porque muitas vezes você nem usou um gerenciamento de risco, ou seja, numa coisa totalmente ilusória. E quando você perde, fala, ah, isso aí nem foi, porque não é de verdade mesmo. Então a tua mente, ela não acredita. Você tem Exato, que fazer a tua mente acreditar que aquilo é real. E para ela acreditar que aquilo é real, você tem que praticar. Você tem que exatamente. repetir várias vezes. E aí, se você coloca exatamente o valor que você vai fazer inicial, e a gente recomenda esses US$ 500, aí você vai gerenciar, vai fazer. Aí a tua mente, na hora que você tiver realmente os US$ 500, ela vai chegar um momento que ela não vai saber, porque nós não, a mente que atua, ela não sabe o que que é realidade e o que que é ficção. Uhum. Então, muitas vezes você consegue, tanto que hoje, né, depois de muito treino, até falo com os meus alunos, eu opero, se eu tiver que operar no simulador, para mim é a mesma coisa que eu estivesse na conta real. Porque a minha mente ela já não diferencia mais o que é simulador, o que é real, depois de tantos anos treinando ali. Sim. Isso é fabuloso, né? Fabuloso. Você Bem, falou tudo, Guria, muito bom.
Muito bom. A gente traz aqui, né, uma questão importante, né, porque aqui no Brasil, né, as corretoras elas incentivam a pessoa a começar com R$ 100, né, mas R$ 100, né, a gente for fazer, no Brasil se fala, né, vou operar um contratinho de mini índice, só que ele vale, né, o valor dele, a gente está falando de quase R$ 30.000, o financeiro de um contrato, né, um mini contrato. Então, R$ 100 é uma movimentação de poucos pontos e já perde o valor que você tem ali, né? Então, assim, esse é um ponto importante da gente entender, né? Esse é, inclusive, o maior motivo de destruição de traders, né? E aqui fazendo um ponto, né? Trazendo um pouco aqui para o que nós fazemos, né? A gente vai falar na próxima aula também, depois sobre o modelo que a gente opera. Você vai entender que no mercado internacional você não precisa se preocupar em fazer day trade, certo? O Brasil acaba que, em função da B3, né, você acaba criando ali uma ideia de precisar fazer as suas operações, fechar essas operações no mesmo dia, né? Porque a margem para você dormir posicionado, a gente falou inclusive isso no nosso primeiro encontro, né? E também nos vídeos de aquecimento nós falamos sobre a questão de margem para operar na B3. Você tem essa distinção. E aí, no mercado internacional, para você dormir posicionado com um contrato, você precisa de margem ali de US$ 30. Olha a diferença. E a gente você vai ver que no nosso gerenciamento, que a gente recomenda, você não vai operar com um contrato, você vai operar com uma fração mínima de um contrato, né? Então, são diferenças que você consegue no mercado internacional, você ter uma gestão muito mais adequada para aquele capital, por menor que ele seja. E eu digo uma coisa também, se você não respeita um capital pequeno, o grande você não vai respeitar também. Então, começa respeitando o capital pequeno para você ir fazendo esse capital crescer de forma progressiva, porque senão aí vira um ganhe e perde que você não consegue evoluir, tá? É, que mais, turminha? Com esse capital, né? Esse capital permite você, os US$ 500, né, que a gente está recomendando aqui, ter um gerenciamento de risco saudável, né? Então, inclusive os US$ 500, dependendo da forma como você for operar, você consegue operar eventualmente com menos capital ainda. Porém, vamos pensar o seguinte, cara, eu quero fazer a coisa do jeito certo. E começa com 500, né? Então você vai ver a diferença em relação à sua gestão das suas operações, justamente por causa do tamanho do contrato, né? Você consegue, com um capital muito menor do que o capital que você teria na B3, você consegue fazer operações e você consegue fazer uma gestão ali muito mais eficiente, tá certo? E aí, naturalmente, isso vai servir para você conseguir ver o seu capital crescer, né, Guria? Sim, sem dúvida nenhuma, porque é muita ilusão. Até porque existe uma pegadinha muito forte aí nessas margens pequenas aí, que era justamente trazer as pessoas, né, para as pessoas físicas para esse mercado e para o mercado de day trade. Só que assim, né, na hora que você coloca pouco dinheiro, a pessoa se ilude, por isso que a gente não recomenda pouco dinheiro, porque às vezes a pessoa vê lá R$ 100 de margem, mas vou colocar R$ 150 para operar. Só que 100 já ficou para margem. Aí a corretora vai lá e faz o quê? Te estopa compulsoriamente porque o risco vai lá e te zera. Na Uhum. hora que você é zerado, o que que acontece ali? Você perdeu, mas eu perdi os R$ 150. Não, você perdeu os R$ 150, vai vir um monte de taxa, porque a corretora que te zerou, foi o risco que te zerou. Essa conta, se você não percebe, ela fica negativa na corretora, fica correndo juros diário na corretora. Então, para eles, zerar as pessoas é muita grana no bolso deles. Ah, porque eles querem manter vivo. A galera, desculpa, eu não Não, acredito nisso. Não não acredito quero. nisso Não, que não. é diferente do mercado lá fora, que a gente já nem tem essa diferenciação de margem. Então, você vê, vou ter que citar aqui o milho que não tem jeito, porque é a minha praia aqui na B3, Uhum. né? Para operar milho, por que que a gente já não é um mercado tão acessível assim? Por quê? Só a margem do milho, ela já gera em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, dependendo da época É. que você vai operar. Então, você já vê que já tem um corte aí na margem. Ah, mas aí é muito dinheiro. Não é que é muito dinheiro. A chance de você já ter uma margem maior, de você colocar um capital maior e conseguir gerenciar, para você quebrar é muito mais difícil do que você colocar R$ 100 e uma oscilaçãozinha louca ali, uma notícia, um movimento despreparado que você sair e te estopa. E aí É. você não vai ver. Então, mais do que saudável, muito bem colocada a palavra aí, da gente trabalhar. Isso é o que a gente está recomendando. Mas você, eu sempre falo, cada um sabe o sapato que calça. Uhum. Então, você vai saber o que fazer dentro da sua gestão. A gente está recomendando o que a gente acha saudável e duradouro, para que Uhum. você tenha uma vida longa aqui. E aí tem uma outra coisa, né? Conforme o capital vai crescendo, a tua gestão fica muito mais eficiente também, né? Você consegue fazer Muito mais fácil, gestões muito melhores, inclusive, muito melhor, quando você vai muito. aumentando o seu capital. Então, se a pessoa já tem um capital maior, fica muito mais eficiente ainda de fazer Uhum. todo o fluxo, né?
que mais, turminha? Olha só. Com apenas R$ 2.500, né, que seria os US$ 500, uma conta de padeiro aí de 5 para 5, né? A gente está falando de 5,30, 5,40, 5,50, dependendo da oscilação do dólar. Você consegue aumentar a sua renda, você consegue começar uma transição de carreira, né? Você consegue começar a construir patrimônio sólido, você está em moeda forte, você não tem pegadinha escura, né? Como é o que a Jana falou aí de corretora no Brasil te zerando né, compulsoriamente ali, ficar devendo para a corretora, toda essa loucura que é no Brasil. Isso faz o quê? Te aproxima da tua liberdade financeira, né? Quando você faz as coisas com um horizonte e um processo para chegar onde você quer chegar, naturalmente você consegue chegar. E isso mesmo que você não tenha tempo, né? O tempo todo para ficar acompanhando o mercado. Dependendo muito da forma como você vai operar, a gente falou já sobre a questão de day trade e swing trade, né? E isso também gera para você uma condição de não precisar ficar ali o dia inteiro olhando movimento de preço, né? Muito acostumada a galera que vem do day trade, depois que ela vai para o mercado internacional e ela começa a olhar eventualmente time frames maiores, ela começa eventualmente a tomar decisões um pouco diferentes em relação àquela ansiedade de precisar entrar e sair todo o tempo, ele consegue começar a ter resultados de forma muito mais consistente. Tá? No mercado internacional, né, por vários desses motivos, você consegue ser mais lucrativo. Né? Então a gente falou já da questão das taxas, da comparação, muito importante aqui, né? É, Só o fato de você estar no mercado internacional, você deixa de gastar 80% do lucro em custos e taxas. Isso, turma, isso aqui, se você não viu a primeira aula, onde a gente fez exemplos ali, eu trouxe inclusive em um dos vídeos ali do aquecimento, que nós mostramos a questão justamente da diferença entre B3 e mercado internacional dos custos, isso vai fazer com que você seja mais lucrativo, inevitavelmente, certo? Então, é uma coisa que você precisa começar a olhar. Certo, Jana? Certíssimo, até porque eu sou experiência viva que comecei pelo day trade, trabalhando e não teria sobrevivido se eu tivesse ficado naquilo e não tivesse ido para o swing trade. É que na época, quando eu fui para o milho, lá em 2017, que foi a minha primeira operação de swing trade, é, a- era um pouco menos capital que a gente precisava naquela época, porque ele era muito mais barato, a margem era um pouco menor, tal, mas era um outro cenário, né, do milho. Mas eu só sobrevivi por ser swing trade. E aí, aqui no mercado internacional, a gente tem essa mesmo valor que você investiria para tentar ficar buscando operaçõezinhas ali, minúsculas ali, no índice, no dólar, no Brasil, você consegue fazer uma belíssima operação de swing trade em outros ativos lá fora. Hum. Então, a tua chance de sobrevivência, a tua chance de conseguir aumentar a renda, ajudar na transição de carreira, porque eu só fiz a minha transição de carreira graças ao swing trade. Se fosse day trade, eu teria morrido, pode ter certeza, eu não teria sobrevivido tentando fazer day trade no horário de almoço. Não teria como me evoluir a ponto de conseguir fazer uma transição de carreira. E olha só, né? Se você pensar bem, qual outra área que você poderia chegar e ter o mesmo retorno dos R$ 2.500, por exemplo, em relação a criar um negócio, em relação a fazer uma casa para alugar, né? Quanto dinheiro você precisa fazer para empenhar numa casa, né? O brasileiro tem muito isso, né? Pô, eu vou fazer uma casinha de aluguel, eu vou alugar. O retorno disso é tão pequeno, percentualmente falando, pelo dinheiro que você coloca. O mercado financeiro, ele sim é o lugar onde você consegue ter resultados completamente diferentes de resultados que você teria no mundo normal, né? Você vai abrir, por exemplo, um negócio físico, meu amigo, você tem um investimento gigantesco e o risco altíssimo. Né? Tanto é que no Brasil, nos primeiros 3 anos aí, até a gente tem estudos aí do IBGE, né, mostrando isso, que os negócios eles quebram em menos de 3 anos. Né? Então, assim, o mercado financeiro, né, se fala muito do day trade, que o day trade é difícil, que muita gente quebra. Entendo, até porque o cara começa com R$ 100 ali e aí, pô, toma uma lapada, como a gente vê muito acontecer, a gente já falou disso. O ponto é você começar num mercado onde você consegue começar com um capital pequeno e fazer esse capital ir crescendo. Então, esse é o ponto que a gente quer levantar aqui, né, Guria? Sim, sem dúvida. Até porque isso aqui é o empreendedorismo. Não Sim. tem jeito. Então você tem que pensar que você vai investir em algo que vai te retornar em médio e longo prazo. Então, se a gente for fazer essa comparação que o Douglas falou, com essa mente empreendedora, hoje qualquer negocinho que você vai começar vai te exigir capital. Ah, Uhum. eu vou começar no digital, eu vou começar. Vai te exigir dinheiro. Não tem como você começar assim sem ter um investimento.
Então, e eu acho também muito importante aqui no mercado essa questão da nossa própria autonomia, né? Ou seja, depende de mim o quanto eu vou me esforçar para eu aprender isso, para eu conseguir rentabilizar esse meu capital. Porque muitas vezes eu não pensava nessa questão de rentabilizar o meu capital, eu pensava em apenas tirar o salário. Então, a gente tem que ter uma mente um pouco diferente, abrir a mente pensando que isso aqui é um business, é um Uhum. negócio. Então, hoje, você começar um negócio com US$ 500, seria aí, como o Douglas falou, 5 para 5, aí R$ 2.500, raramente você vai conseguir ter um retorno que o mercado pode te proporcionar de acordo com o seu nível de conhecimento, o seu tempo de disponibilidade, porque a gente não pode esquecer que a gente é remunerado pelo risco que a gente corre. Então, quanto maior o nosso risco, maior a nossa rentabilidade. E ele te proporciona isso em menos tempo do que um negócio comum. Então, eu acho fantástico essa Fantástico. comparação aí. Fantástico, muito bom. Muito bom. E aqui a gente traz justamente, né? No mercado você finalmente faz o seu dinheiro trabalhar para você, né? De forma consistente e tendo a mentalidade correta, como você muito bem trouxe. E aí, naturalmente, né, Jana, a lucratividade, a rentabilidade, né, a consistência e o teu capital crescer vira uma consequência disso, né? De processo, né? Então, isso é o que a gente traz muito aqui para compartilhar com você, tá? Então, a gente já vai começar aqui a falar né, dos pontos aqui onde você pode começar efetivamente a colocar em prática. Só que antes disso, eu quero te mostrar aqui 3 traders que começaram com US$ 500 e os retornos que eles tiveram. É isso que a gente está falando, né, turma? Olha só, os US$ 500 é apenas o mínimo necessário para você começar de forma tranquila, né? Claro que quanto mais capital você começar, né, e você ir fazendo esse capital crescer, maior é o teu lucro, né? Então, se você fizer, pô, 3% no mês, ou 5% no mês, ou, pô, fiz 10% no mês, é sempre em cima do teu capital, né? Então, esse é o tipo de coisa, principalmente se você, né, já tem experiência no trading, né? Então, esse é um ponto importante, né? Cara, eu vou começar com 500, mas, turma, você não vai triplicar esse dinheiro em um mês, né? Você vai fazer um percentual daquele dinheiro, você vai fazer mais, vai fazer menos, tudo mais, dependendo da forma como você operar, dependendo do risco que você vai tomar nas operações, aí a gente já vai entrar depois na parte de modelos operacionais, de formas de operar, e isso tudo faz com que naturalmente o teu resultado seja maior ou menor, né? E outra coisa, né? Conforme vai ficando mais consistente, o ideal é fazer o quê? Aportar dinheiro, né? Então, se você hoje está usando o mercado financeiro para construir capital para você chegar na sua independência financeira, construindo capital para você poder ter mais liberdade, construindo capital para você ter mais uma renda, né, uma transição de carreira, é importante, inclusive, se você tem ainda um trabalho que paga um salário para você. Por quê? Este salário que você ganha, parte dele é importante que ela seja reinvestida, né, no teu capital, para que esse capital cresça mais rápido. Então você usa duas forças motrizes aí, o teu capital, né, que você vai fazendo no mercado, e o capital que você guarda com base no suor do seu trabalho, né? Até que você chegue num ponto que o seu capital que você tem acumulado gere de rentabilidade o suficiente para você eventualmente poder mudar, fazer a sua transição de carreira e eventualmente poder largar o seu trabalho, né, e usar o seu dinheiro, usar o lucro do seu dinheiro para pagar suas contas, né, que é aí o que acredito eu, a grande maioria dos traders, né, e investidores buscam fazer, certo, Guria? E para isso, sim, você vai ter que ter um modelo que te entregue uma boa rentabilidade por mês. Vai precisar usar o que eu e o Douglas usamos? Não, você pode buscar o seu, mas você tem que buscar rentabilizar esse capital de acordo com o seu risco, que você vai estar correndo, para que você consiga alcançar os seus objetivos. A gente consegue ter uma remuneração muito superior do que a galera que estudou anos e anos e anos e anos e É. anos. Então a gente tem que aproveitar isso. Não, até porque não precisa, né, o cara se matar ali. Não Não, precisa procurar operações de day trade. não. Eu já recomendo, cara, procura operações de swing trade. Douglas, eu nunca ouvi falar sobre swing trade, eu caí de paraquedas no mercado, eu já comecei a operar day trade. Cara, a gente vai falar disso aqui, a gente vai falar, tá? Modelos operacionais são conceitos importantes, tá? Naturalmente, a rentabilidade, ela é consequência de um trabalho bem feito. E esse trabalho bem feito, ele precisa ter bons pilares, né? Estrutura, né? Você precisa ter um modelo operacional. O que é um modelo? Regras muito bem definidas, tamanho de alocação de capital. A gente vai falar de tudo isso, tá, turma? Aqui a gente está falando só da nossa aula 3 aqui, tá? A gente está dando aqui uma pincelada em outros assuntos até para você
ter consciência disso, tá certo? Vamos para a parte prática aqui agora, guria, para a gente já Vamos, configurar aqui a vamos. conta, baixar o MetaTrader e já deixar aqui Perfeito. tudo funcionando aqui. A gente até fala aqui, né? O nosso foco aqui é a automação, né? O nosso dia a dia aqui. A gente vai te ensinar a usar o MetaTrader, né, aqui de forma manual. Porque não precisa efetivamente você utilizar robôs e tudo mais. Depois você vai entender na próxima aula, nas próximas 2 aulas, como que a gente opera. A gente usa o MetaTrader porque ele é a plataforma global em termos de automação, em função das várias funcionalidades que ele tem para confiabilidade de sistemas automatizados. Então, a gente usa ele para isso, tá? Mas, agora aqui a gente vai mostrar para você aqui a carinha dele, como ele é, como é que baixa, como é que instala, tá bom? Então vamos lá. Perfeito. Primeira coisa aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para cá a minha tela aqui, ó. Olha só. Tá vendo a minha tela aí, né, guria? Tô vendo sim, tô Tá vendo a bom. sua conta, tá ali seu nome, os dados da sua conta, Beleza. Eu deixei as aqui contas que escondido você alguns dados tem. aqui, naturais, Uhum. tá? Natural para você não ver dado de conta aqui. Tá É, em inglês, mas pode pôr em Você pode português, mudar pode, aqui, tá? né? Não precisa Botar mudar aqui em aí para não português. desconfigurar o que você já fez. É, Mas lembrando que a gente trouxe, só para que de repente alguém que caiu de paraquedas aqui, a gente está mostrando o que a corretora que a gente usa. Você vai escolher a que você isso. quiser. Tô falando na Ah, aula quero usar dois. XYZ, cara. Fica E só que tranquilo. tudo que a gente vai demonstrar, falando inclusive de plataforma, a gente vai mostrar a corretora que a gente usa, a plataforma que a gente usa. A gente tem que compartilhar o que a gente faz. Não adianta a gente ficar aí no mundo de Alice, né? Então, Exatamente. vamos para a Exatamente. prática aí. Perfeito. Estou Exatamente. vendo direitinho. Não, muito bom. É isso aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Por que que eu abri a conta aqui, tá? Duas coisas, tá? Se você seguir o processo ali, abriu a conta na corretora, você vai receber um e-mail com as instruções ali, o número da conta, né? O número da conta MetaTrader e também a senha MetaTrader, tá certo? Por quê? Você vai baixar agora a plataforma, então eu vou fazer o quê? Você vai receber o e-mail, né? Bonitinho. Deixa eu ver aqui. Não aparece aqui minha senha. Não, você recebeu aqui os dados da sua conta MetaTrader. Então você abriu a conta aqui, ó. Eu vou deixar o número dessa conta, que é uma conta real minha, tá? Normal, uma conta que eu utilizo. Essa aqui é uma das de teste que eu utilizo, mas é uma conta que tem dinheiro real aqui. E mais embaixo aqui já vai aparecer a tua senha operacional, tá? Por que que eu estou mostrando isso agora? Vou fazer o download aqui do MetaTrader para você instalar ele na sua máquina local. Nós operamos, tá, numa máquina virtual. O que que é uma máquina virtual? Ela é uma máquina, né, Windows que você tem na nuvem para você não precisar ter o computador ligado para fazer as suas operações. Ele fica lá na nuvem 24/7, não cai energia, não cai internet, não sei o que, te dá segurança nas operações. Como a gente opera de forma automatizada, para mim é fantástico isso. E é assim que eu quero, é assim que eu busco, porque eu quero ter tranquilidade de não precisar ter o computador aqui. Mas no processo aqui, eu quero fazer passo a passo para você entender como baixa a plataforma, como conecta a sua conta, para você poder começar a visualizar as coisas aqui, tá bom? Então aqui, ó, lá na tua área logada aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, ó, em Tools, cadê Account, Platforms, aí você vai clicar aqui, ó, Download MT4, não, você vai fazer o quê? Download MT5. Por quê? Tem o MetaTrader 4 e tem o MetaTrader 5. Nós utilizamos o MetaTrader 5. O MetaTrader 4 ele é uma versão anterior, mas ele tem diferenças estruturais em relação ao MetaTrader 5, tá? Tem alguns sistemas, algumas coisas que rodam em cima de MetaTrader 4, mas hoje a grande maioria dos sistemas operacionais, robôs e tudo mais, eles rodam em cima de MetaTrader 5, tá certo? Então aí você vai escolher aqui de acordo com o seu sistema operacional, né? Windows ou Mac. E ele tem aqui uma versão web, se você quiser utilizar web, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai fazer o download aqui, ó, né? Eu estou usando o Windows aqui, eu vou clicar aqui, ó, ele vai fazer o download, tá? Então ele vai abrir aqui, e já vai carregar aqui para fazer o download, certo? E aí tá aqui ele, bonitinho, né? Active Trades, bonitinho aqui, certo? O que que acontece? Como eu já tenho ele instalado aqui, ó, eu vou trazer a plataforma aqui para cá. Então você vai fazer o quê? Você vai instalar o software normal, né? Você vai clicar aqui, você vai seguir ali o wizard dele, né? Vai fazer instalação de um software normal Windows, tá? E aí, automaticamente, ele vai abrir para você aqui, ó, uma plataforma com essa carinha aqui, tá certo? Esse aqui é o MetaTrader, prazer MetaTrader, tá certo? Esse carinha aqui, ele é um software, tá? Eu estou conectado nessa conta aqui que eu trouxe para vocês.
Essa plataforma aqui é a plataforma que nós utilizamos para nossas operações. Douglas, eu já conheço o MetaTrader, show de bola, maravilha. Muita gente eventualmente não conhece, ou eventualmente muita gente já viu, mas tem aí algum certo receio de utilizar a plataforma. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu já estou conectado aqui nessa conta, tá? É uma conta real, aqui é a 17ª conta minha. Inclusive, essa é uma das coisas que, não sei se nós comentamos na aula de ontem, Jana, que é o seguinte, né? Você pode ter várias contas na Falamos. corretora. Você pode ter Uhum. uma Falamos conta sim. para operar o ativo A, uma conta para operar o ativo B. A gente costuma fazer muito isso, né, Jana? A gente costuma segregar o nosso capital de acordo com Isso. o modelo operacional, de acordo com o que a gente está operando ali para ter capitais separados, né? Isso no Brasil é bem mais difícil, né? Algumas corretoras, eu acho que a maioria não tem isso. Lá fora você tem e você pode utilizar, tá? A Active tem isso e outras corretoras também têm esse tipo de coisa se você quiser utilizar outra corretora, tá? Você vai ter ali a sua conta, você pode abrir uma conta, abrir duas, abrir três, abrir quatro, você pode abrir quantas contas você quiser. E aí você vai vir aqui, ó, clicar aqui, ó, e você vai clicar aqui e você vai dizer o seguinte: abrir conta, certo? Você vai clicar aqui, abrir conta. E ele vai trazer aqui, ó, você vai pesquisar Active Trades. Então, já está aqui, ó, Active Trades. Aqui, ó, avançar. E aqui embaixo, ó, você vai conectar aqui, ó. Se você estiver usando uma plataforma de outra corretora, vai aparecer, você vai pesquisar o nome da corretora ali, ele vai listar a corretora e você vai colocar. E aí você vai pegar aqui o seu número de conta aqui, eu já estou conectado, mas vamos lá, 97 95 Oi, 5979580 e você vai colocar aqui a tua senha. Qual é a senha? A senha que você recebeu lá no e-mail, certo? Então, aqui no seu e-mail, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Aqui no seu e-mail, ó, embaixo aqui vai ter a senha. Eu não vou mostrar aqui para você não ver minha senha, Sim. né? Mas Uhum. aqui tem a tua senha. Tá vendo, né, Jana? Aqui, né? Sim, tô vendo, tô vendo. Legal. O legal também é que quando você abre a conta, você pode escolher o capital da conta demonstração. Então, Exatamente, aquilo que nós falamos, não vai exatamente, inventar de colocar exatamente, lá exatamente. US$ 1 milhão, Isso, né? Coloca exatamente. exatamente o valor que você vai operar. No caso aí do Douglas já está com o valor que a conta dele é Isso, real. Mas se isso. fosse demonstração, seria o mesmo procedimento, só que lá na hora, acho que na hora que você vai baixar o MetaTrader, tem um campo lá que diz quanto você quer de capital inicial. Quando você abre a conta demonstração, É, você tem coloca uma ali opção. o seu É capital, isso né? mesmo. Você coloca ali, É olha, isso eu mesmo. quero uma conta de X capital aqui. Então X ali capital. Aí quando ele instalar, já aparece vai aparecer com o capital que você escolheu. Que aqui já está pronto também, então a gente não vai entrar, exatamente aqui, ó. mas dá para Aqui perceber. embaixo, ó, no site da corretora tem aqui, ó, Open Demo Account. Quando você clica aqui, ele vai para a página e você seleciona, eu quero o valor X, valor Y, valor Z, e aí ele Isso. vai gerar um número de conta e uma senha. Você pode Mas, utilizar esse número de conta e esse número de senha, tá? perfeito. Mas aqui você coloca a senha e você vai clicar em concluir aqui, e aí ele vai aparecer aqui, certo? Simples assim. Ou seja, você já está conectado aqui na sua conta, você já está com ela funcional completamente. Inclusive, essa conta aqui é uma conta que eu operei até, deixa eu ver aqui, até dia 7 de 5 de 2025. Aqui fechei hoje essa operação aqui. É uma conta que já fiz alguns testes aqui, tem algumas operações aqui, ó, do ano passado, de 2025. Então, é uma conta aqui, ó, que eu fiz operações, tá? Então, é uma conta que eu usava. Hoje eu não uso mais essa conta, mas é uma conta que ela existe inclusive desde 2024, ó. Então, já teve operações aqui, tá? É uma conta real, né? Então, ela tem histórico aqui de operações e de alguns sistemas que, eventualmente, em algum momento aqui, eu utilizei, criei, testei e essa conta fica ali, tá? Então a gente está usando essa conta aqui. Ah, Douglas, mas por que não usa uma conta demo? Cara, você pode utilizar a conta que você quiser. Tô trazendo aqui uma conta real, uma conta que tem resultado, uma conta que tem um histórico aqui só para mostrar para vocês aqui, tá bom? Em termos de plataforma, turma, é isso aí. Simples assim a configuração da plataforma. Então vamos dar uma olhada aqui, turma, no MetaTrader aqui, algumas coisas importantes aqui para a gente entender. Primeira coisa aqui, se você está acessando ele pela primeira vez, muito possivelmente alguns gráficos abriram aqui e tudo mais. Eu já tinha tirado esses gráficos aqui. Vamos colocar aqui, ó. Olha só, deixa eu fechar essa janela aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, em exibir e você vai clicar em observação de mercado. Que aqui a gente vai começar a selecionar os ativos os quais a gente vai operar, certo? E antes disso, antes da gente colocar o ativo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou clicar em ativos ou Ctrl U, tá? E que eu quero mostrar para você aqui, ó, eu quero mostrar para você a infinidade de ativos que você tem disponível, tá? Então você tem aqui Forex. E aí, o Forex, né? Você tem os majors, ou seja, os pares de moeda que mais
operam, que são os maiores. Você tem aqui os que são os menos negociados, né? E aqui exóticos, enfim, você tem aqui um monte de ativos, só falando aqui em moedas, né, em pares de moedas. Metais, ouro, prata, platino. Você tem um monte de coisa aqui. Pô, Douglas, como é que é o ouro? Você clica duas vezes aqui, ó, e ele já vem aqui para observação de mercado. Pô, prata, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver como que é, como é que funciona. Então, você tem aqui várias coisas. Aí aqui, ó, você tem um monte, né? Pô, você tem petróleo, gasolina, cacau, índice espanhol, crude, né, que é, você tem o Brent, você tem o crude, né, petróleo. E aqui você vai, né? Aqui só para começar a mostrar a quantidade de coisas que você pode começar a olhar. E aqui, turma, ó, você vai aqui, ó, você vai, ó, mini dólar aqui, o pessoal tá mais acostumado, vamos colocar ele aqui. E aqui, pô, Cash Index, né, os índices, né, aqui, ó, o BRA 50. Turma, o BRA 50, a gente vai falar um pouquinho disso. O BRA 50 nada mais é do que o índice brasileiro, né? Só que ele é o índice brasileiro dolarizado. Então, o preço dele é exatamente o mesmo preço da B3, ele abre no mesmo horário da B3, o preço ali do TIC é o mesmo, os mesmos 20 centavos por TIC, então é a mesma coisa, só que você consegue operar frações pequenininhas, né? Você não vai operar um contrato, você vai operar 0,05, ou seja, um contrato dividido em 20, é um microlote, né? Então, olha só a quantidade de coisas aqui que você tem. E aqui, turma, olha a quantidade de índices que você pode operar. E aqui, turma, eu recomendo fortemente que você abra aqui a plataforma e vá olhando aqui tudo que você tem aqui, né? ETFs aqui de cripto e aqui a coisa não para, tá? O que eu quero mostrar para você aqui, ó? Vamos deixar aqui o BRA 50, vamos deixar o ouro aqui, vamos deixar o mini dólar aqui, vamos colocar aqui o SPY, que é um dos ativos que a gente também opera. O SPY, turma, é o ETF do S&P 500, né? Então você pode fazer operações no SPY e você também pode, né, fazer operações no USA 500, que é justamente o mercado futuro, né? Então, como é que isso aqui tudo funciona, né? É o mesmo ativo, tá? É o mesmo ativo, um mercado à vista e o outro mercado futuro, né? Então a gente vai abrir aqui, ó, janela do gráfico para a gente começar a ver a cara desse negócio aqui. Parece meio feio, né? Quando a gente olha assim, ó, vamos colocar no gráfico diário aqui, ó. O que a gente começa a ver? Pô, fundo preto, o negócio é feio, né, guria? Pô, antigo, né? Mas ó, Diz que gosta, né? Mas dá para. Aí é a formatação, gente. Clicou com o botão direito do mouse, é isso vai aqui, ó. abrir as opções, você vai lá em propriedades, Propriedades, né? você troca o fundo, você troca a cor do candle, você tira as linhas de grade. Aí você já sabe, Já normal. começa a ficar mais bonito aqui, né? Aí você modela da sua forma. Então, você Exatamente. tem aquele primeiro impacto, nossa, mas como é diferente? Não, você pode adaptar da forma que for melhor para você. Você vai ver os times frames, que são os tempos gráficos. Uhum. Vai ver aí tudo a mesma coisa, os indicadores que depois você vai poder incluir. Então, é a mesma coisa. É botão direito, a gente já sabe. Colocou o botão direito, você faz tudo em Eu qualquer tenho aqui lugar. um monte de opções, né? Sim, A grande questão é que assim, né? A gente usa, né, o MetaTrader, mas quem vai fazer as entradas é o robô, é a isso. ferramenta, mas Da forma que a gente na forma opera, como a gente gente. faz, né? Por isso que a Uhum. gente usa o MetaTrader. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre os dois ativos principais que a gente trabalha, certo? A gente trabalha basicamente com o BRA50 e com o índice americano, que é o S&P 500. Então o BRA50 nada mais é do que o próprio índice brasileiro, que você eventualmente já conhece aqui da B3. A grande diferença é que aqui ele está em dólar, né? Aqui o preço dele, o resultado financeiro de lucro ou prejuízo que você tem, ele é em dólar. E você pode naturalmente aqui não precisar de tanta margem quanto você precisa na B3 para fazer a operação de swing trade. Então aqui o lote mínimo é 0,05, ou seja, diferente do Brasil, que você precisa de um lote inteiro, aqui você consegue fazer uma entrada de 0,05. E é o que a gente falou, né, Jana, de você poder Sim. dividir o seu capital e fazer operações com muito maior eficiência, né? E como é que você abre ordem nele, né? Vamos lá, olha só, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, seleciona ele, você vai clicar com o botão direito e você vai clicar aqui em nova ordem. Ou você pode, antes disso, vir aqui, ó, abrir ele no próprio gráfico aqui, ó. Janela do gráfico, aí você carrega o gráfico dele aqui, ó, bonitinho. Você quer trabalhar, por exemplo, nos 5 minutos, vamos colocar o gráfico de 5 minutos aqui, ó. Botão direito, vamos deixar essa tela mais bonitinha, né? Vamos deixar ela aqui um pouquinho mais atraente. Color on white, né? Você seleciona o esquema aqui. Eu gosto assim, tá? Mas você pode selecionar, pô, black on white, por exemplo. Fica a seu critério, ao seu gosto, certo? Você pode aqui, ó, com o botão direito aqui, ó, negociação, você pode clicar aqui, ó, cadê aqui aquela negociação com um clique? Você pode colocar ela aqui, ó, negociação com um clique, ó, que aí ele aparece aqui no gráfico já os botões de compra e venda, certo?
Então, aqui eu não estou nem falando de se vai comprar, se vai vender, por que comprar, por que vender, tá, pessoal? Aqui a gente não Pois está é. falando de regras nenhuma, certo? Aqui a gente está falando apenas de um overview sobre a plataforma e sobre os ativos, tá bom, turminha? Então, não levem em consideração aqui se eu for fazer uma compra ou fazer uma venda aqui, em relação a se tá certo ou não tá certo, tá, turminha? Aqui é muito mais para mostrar para você a plataforma, beleza? Beleza. Então, negociação com clique. Digamos que eu queira fazer uma compra nele. Eu vou clicar aqui, comprar. Opa, mas apareceu uma mensagem aqui. Ah, ele está perguntando se você quer habilitar a compra por um clique, né? E aí você diz aqui, sim. Então, comprei. Ah, não foi, não fez a compra. Nesse momento aqui o mercado está fechado. Então, aparece Fechado. aqui na aba Experts, na aba diário aqui, muito possivelmente. Ele disse que está enable, deixa eu clicar aqui de novo. Aqui, ó. Ele diz aqui em inglês, né? Failed Market Buy 0.05 Uhum. Market Closed, ou seja, o mercado está fechado, neste momento aqui o mercado está fechado, então você não vai conseguir fazer a entrada na operação, certo? Agora, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer um teste aqui para a gente fazer uma operação no mercado que está aberto agora aqui. Então a gente vai fazer aqui uma operação no S&P 500. Antes da gente falar do S&P 500, tá? Os nossos modelos, a forma como a gente trabalha, a gente tem modelos para operar o Brás 50 e os modelos também para operar o mercado americano. Eles não têm grandes diferenças, a diferença principal é justamente o tamanho do contrato. Então, por exemplo, um contrato mínimo para a gente poder fazer a operação aqui no S&P 500, vamos colocar aqui nova ordem, ó, ele já traz aqui, ó, 0.05, só que ele não vai conseguir fazer a ordem 0.05, porque ele mostra do ladinho aqui, ó, o volume mínimo é 0.5, ele deveria mostrar aqui que é 0,5, tá? Ou seja, 0,5 ele habilita o botão de comprar e vender aqui, ó. Então, ele mostra do lado aqui, na verdade, não é o volume mínimo, ele mostra aqui o volume que você tinha colocado aqui, tá? E ele vai mostrar, então, 0,5, ou seja, o mercado americano, né, o S&P 500, o contrato dele, o lote mínimo, ele é bem mais caro, praticamente 10 vezes mais caro do que o mercado brasileiro. Então, por isso que a gente faz isso, né? Eventualmente, se você tem pouco capital, a gente diz, cara, opera o índice eventualmente brasileiro, principalmente se você está começando, porque é muito mais similar com o que eventualmente você já faz se você já conhece ele. Né? E aí, claro, né, conhecendo a nossa metodologia, depois eventualmente você vai entender por que, que ele é mais interessante de você operar modelos como o swing trade, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer uma venda, eu vou clicar aqui em vender e ele vai aparecer a ordem aqui embaixo já executada. Se você quiser executar mercado, ele vai fazer isso, né? Você seleciona aqui o tipo de ordem, tá? Pô, eu quero colocar uma ordem pendente, eu quero fazer uma compra pendente, um 0,5, por exemplo, e eu quero fazer uma ordem pendente lá, deixa eu ver aqui, no preço, no 65, 6,500, ou seja, lá embaixo, né? Então eu vou colocar a ordem aqui, ó. Ele colocou a ordem pendurada lá embaixo, certo? Se a gente abrir o gráfico aqui, ó, olha que legal. Eu tô com uma ordem aqui, ó, aqui no gráfico pendurada, certo? Então, você viu que ele colocou a ordem, né? Mercado aberto aqui, ó, ele colocou a ordem bonitinho, 0,5 a 6.500. Então, esse é o ponto. Ah, Douglas, eu consigo editar essa ordem? Eu consigo arrastar a ordem aqui, ó. Né? Eu consigo arrastar a ordem. Então, pô, ele já mudou aqui a região de preço ali que eu quero fazer a entrada, certo? Então, ela não é assim tão complexa, né, Jana? É uma Não, não é. plataforma super Não é. tranquila de você fazer. É super tranquilo. Então, por exemplo, ó, Cancelar a ordem ali, só apertar o cancelar. Então, como é que eu botãozinho. cancelo a ordem aqui, ó? Ah, Cancelo, cancelada a ordem, cancelou. certo? Prático. Tem Vamos muita fazer diferença. mais prático aqui, ó. Vamos colocar aqui num time frame de 1 minuto, que eventualmente a galera gosta de, pô, 1 minuto, né? Gosta de frenesi, né? Então, ó, mercado se mexendo aqui, né? Mercado se movimentando aqui levemente. E como é que eu quero? Pô, eu quero fazer uma compra mercado, eu quero fazer uma venda mercado. Então vamos clicar aqui, ó, negociação um clique. Veja que aqui na negociação um clique, ó, ele já trouxe aqui, ó, o contrato mínimo, Tamanho do certo? contrato. Eu já trouxe aqui. Se eu quiser fazer uma compra, uma venda, né, em inglês, né, tá em inglês aqui, sell ou buy, né? Então, ele traz aqui, você pode clicar aqui, comprar e vender aqui automaticamente, certo? Eu posso vir aqui, ó, colocar aqui ordem pendente também da mesma maneira, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui uma ordem, ó, negociação, vou comprar aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele colocou a ordem pendente aqui da mesma forma. Ao invés de eu ir aqui, nova ordem, né? Ele, ao invés de eu fazer esse processo de ordem pendente aqui, eu venho aqui no gráfico, botão direito, negociação, compra ao preço. Vamos colocar aqui, ó. Ele colocou outra ordem aqui, certo? E assim você pode, inclusive, arrastando as ordens aqui, ele vai modificando aqui os pontos. Quero fechar, cancelar essas ordens aqui, canceladas as ordens, tá? Simples assim. E quando a ordem é executada, e você vai ver o seu lucro, o seu prejuízo na aba histórico. E aí você vai ver Exatamente. exatamente a operação que você encerrou, que aí o Douglas tem várias abertas aí para dar de exemplo Exatamente, aí. ó.
Então, por Ele exemplo, aqui fez, nessa conta aqui, ele ó, fez várias vários ativos operações aqui, aí. ó. E várias É. operações, inclusive, ó, em ações aqui, ó, né? Essas ações foram Uhum, operações que a gente fez aqui em ações. Ó. Veja, por exemplo, a gente pode fazer operações em Apple, né? Vamos falar um pouquinho de Apple aqui, a gente está falando aqui dos ativos que a gente opera, mas vamos fazer aqui, uhum, ó. Douglas, eu quero fazer uma operação em Apple aqui. Você tem Apple aqui, se você quiser fazer. Então, por exemplo, aqui, ó. A Apple está aqui, ó. Vamos abrir o gráfico da Apple aqui, ó. Eu quero comprar R$ 100 aqui, ou melhor, US$ 50 aqui de Apple. Aí você vai colocar aqui, ó, você vai colocar aqui, vamos colocar com o botão direito e você vai clicar aqui, ó, em negociação. Vamos abrir justamente por aqui, ó, nova ordem, porque aí, ó, você vai colocar qual o volume. Ah, eu quero comprar 0,5, por exemplo, aqui de Apple. Simples assim, tá? Então você pode, eventualmente, Douglas, eu quero começar a montar uma carteira lá fora. Eu posso fazer isso? Pode fazer também. Então, o mercado internacional, ele disponibiliza e possibilita para você ter várias formas de investimento e operações. Então, por isso que a gente falou, inclusive, das contas separadas, né? Você quer, eventualmente, ter uma conta para fazer operações mais de longo prazo, quero comprar ações ali de acordo com a minha forma de analisar o mercado e que você pode ir lá e comprar um pouquinho todo mês, maravilha. Então, você tem aí uma infinidade de possibilidades. Certo, Guria? certo? Você pode ter contas por ativos ou por tempo. Não, eu quero fazer algumas operações de day trade. Então, tem uma conta só para day trade, tem uma conta só para swing trade, se você quiser separar. Eu quero operar commodities, eu quero operar os índices, eu quero operar cripto, eu quero operar ações. Você pode ter várias contas separadas só para você operar esses ativos. Eu acho que é infinitamente mais fácil do que acontece aqui no Brasil. Que a gente tem um Exatamente. limite cada corretora às vezes limita ali a quantidade de contas, né? Antigamente nem isso a gente tinha. Hoje, graças a Deus, já conseguimos ter mais contas na corretora, mas antes a gente só podia ter uma conta, né? Hoje a É, gente consegue ter mais, mas tem todo ali um trâmite que é um pouquinho diferente da facilidade que é lá fora. exatamente, exatamente. Muito bom, Guria. Sobre os ativos, então, a gente acaba, né, trabalhando aqui dois ativos. Você pode utilizar esses dois para começar. Para 50, lote mínimo 0,05. Tá? E aí, detalhe importante, quanto que isso vale cada 100 pontos? 20 centavos de dólar. Tá? Ou seja, cada 100 pontos que o mercado andar a 0,05, você ganha ou perde 20 centavos de dólar. Então, dos ativos, né, que a gente opera e que você também pode começar. A gente vai falar aqui de dois ativos, que a gente viu ali no MetaTrader. Você pode selecionar os ativos. O BRA50, que é o índice brasileiro. Então, se você já tem uma experiência com o índice brasileiro, é melzinho com açúcar para você, só que com a vantagem de você estar trabalhando swing trade, certo? E o SPY, que é o mercado americano. Então, o S&P 500 que a gente mostrou no MetaTrader é o mercado futuro e o SPY é o mercado à vista, tá certo? Então, você escolhe, fica a seu critério ali para você poder começar e fazer as suas primeiras operações. E o BRA50, sendo o Ibovespa, muita gente acaba procurando mais para day trade. Nós trabalhamos swing trade porque você tem muito mais condições de fazer dinheiro. Só para você ter uma ideia, a cada 100 pontos de oscilação com um lote de 0,05, sabe quanto você movimenta de financeiro? 20 centavos. 20 centavos. Então veja, por exemplo, uma operação de 1.000 pontos, você está falando aí de quanto? De US$ 2 de lucro ou prejuízo. Digamos que você tomou um stop de 2.000 pontos no índice. Meu Deus do céu! Não, você está perdendo aí US$ 2 dentro da sua gestão de risco, que equivale ao quê? 0,2% do seu capital, se você estiver falando aí de US$ 500. Aí a gente vai começar a falar, principalmente no nosso próximo encontro, de formas de você organizar isso dentro de uma gestão de risco ali, muito mais acompanhando o modelo operacional, né, Jana? Porque quanto que isso Sim, representa, quanto que eu posso ganhar, quanto que eu posso perder, exatamente, isso depende da forma também como você opera. Então, se você já tem em mente que se você movimentar 100 pontos do índice para cima ou para baixo com um lote mínimo, você ganha ou perde 20 centavos de dólar, opa, a coisa já começa aqui a ficar um pouco mais interessante, você já começa a entender as coisas aqui, né? E aí, naturalmente, você vai alocando ali o capital de acordo com o seu apetite a risco, o seu modelo operacional, a sua forma que você opera, certo? Então, simples assim, certo? O certo? que mais? O SPY, certo? Então, a gente está falando aqui de dois ativos, mas são três na verdade, né? Porque o SPY, ele tem o mercado à vista, que é o SPY, certo? É um ETF do mercado americano à vista. Então, você pode trabalhar com ele de manhã, né? Horário Brasil aqui das 11h30 às 18h.
E você pode também operar o S&P 500, que ele funciona aí praticamente de segunda, né, de domingo à noite, domingo final da tarde Brasil aqui, até sexta-feira à noite. Então é praticamente dia e noite ali o mercado aberto, tá? Então você pode fazer operações nestes três ativos aqui. E o SPY, né, você consegue fazer uma operação com 0,01, ou seja, o tamanho dele é muito pequenininho, certo? Isso equivale, né, uma operação dessa é 1/100º do preço do S&P 500, que equivale, o financeiro é de US$ 60, né? Então, eu quero comprar US$ 60, você vai comprar 0,01, certo? Então, você vai poder fazer operações muito pequenininhas. Ah, Douglas, mas aí não dá dinheiro. Mas você não quer ganhar dinheiro agora. Você quer fazer o quê? Você quer aprender primeiro, né? Então você vai aprender primeiro quanto que custa cada coisa, quanto que vale, né? Para daí você começar a entender como as coisas funcionam, certo? Lembre-se, não vamos pular etapas. Não coloca os bois na frente da carroça, né? Ou melhor, não, isso é o certo. Não coloque a carroça na frente dos bois. Ó, já nós estamos ficando velhos para essas coisas. Aprendeu aquilo ali, beleza. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, também você não saiu igual um doido. Eu não, pelo menos, né? Você vai É. aprender a andar de bicicleta, pelo menos não cair ali, até você poder depois andar. Andar sem mão, malucão, né? Eu andava sem mão, guria. Pô, doidaço no É, meio da cidade. ótimo. É. Hoje não, né? Hoje eu já sou um senhor de 40 anos, preciso andar mais Sim. devagar, não é assim? Tem moto, já está aposentando a Não, moto. moto já aposentei, não quero mais Já saber desse aposentou a negócio. moto. Já aposentei, deixa pra lá, tá certo? Que mais, turminha? Então, com tudo que a gente ensinou aqui hoje, você já consegue começar a operar no mercado internacional. Então, o que a gente quer é essas três aulas aqui, daqui para frente, cara, de hoje para frente você já consegue fazer. Abra conta na corretora. Douglas, como é que abre a conta na corretora? Lá na aula que nós liberamos ontem, tem o link para você abrir a conta na corretora. Douglas, eu quero usar outra corretora. Fica à vontade. Douglas, na outra corretora tem esses ativos? Possivelmente tem. Você pode utilizar, ou quer utilizar qualquer outro ativo? Utiliza. Ponto é, a partir daqui você já consegue começar, certo? E esses são os ativos mais líquidos que nós operamos, certo? Tem um monte, tá? Você pode, pô, Douglas, eu quero operar petróleo. Maravilha. Eu quero operar, sei lá, gasolina. Pô, você pode. Você quer operar, pô, sei lá, cacau. Se vou virar especialista em cacau, vai, Ai, ai. Já são né? as commodities, né? Soja, café, milho, você pode operar o que você quiser. Só você entender a particularidade de cada contrato. Então, Exatamente, o não vai sair tamanho, né? Como a apertando lá gente o viu. botão, você tem que ir lá entender como cada contrato funciona, vencimento. Isso é um padrão. Tanto que por que que a gente até trouxe aqui o BRA 50? Porque o BRA 50 já é o que normalmente a maioria das pessoas já conhece, que é o mini índice. Sim, Então, ele vai replicar exatamente o mesmo preço do mini índice, você já está acostumado com o mini índice. Então, eu acho que para você testar, vamos falar assim, usar o primeiro ativo, seria o ideal você usar o BRA 50, até mesmo para um swing trade, coisa que a gente não consegue fazer aqui no Brasil com uma margem, né? Como é exatamente. a margem de swing trade fora. Então, são infinitos ativos, não dá para trazer um monte aqui e ficar explicando cada um, até porque a gente traz o que a gente efetivamente a gente trabalha. Então, para Exatamente. começar, nesse mundo que tem, começa pelo que você já tem uma noção, né, aqui do Brasil, que é o mini índice, né? Que no caso seria o BRA 50. Exato, perfeito, perfeito. E reiterando, né, o que a gente começou a conversar sobre custos, né? Douglas, pô, você é chato com essa questão de custo. Exatamente, né? Quanto menores os custos que você tem para fazer as suas operações, é mais dinheiro no seu bolso. Eu quero que você ganhe dinheiro, certo? Ou melhor, eu quero que você faça dinheiro, porque a gente não ganha Bolsa Família aqui não, a gente faz dinheiro, tá? Então, eu quero que você aprenda a fazer dinheiro com menos custo, tá bom? O que Até mais, turminha? interessante que o Douglas mostrou lá no MetaTrader, vocês viram ali o resultado daquelas operações, aquilo é efetivamente o resultado mesmo. Ali não é que vai Importante. sair desconto de não sei o quê, Vamos trazer de volta nota de não aqui? sei o quê. Por exemplo, na hora que você olha aqui, vai no resultado ali. Ó, Vamos vamos supor lá. que ele ganhou ali, ó, 14 centavos de Uhum. dólar. Então, Aqui, ali um né? lucro de 14 centavos, isso. Exato, É 14 centavos. Não é que exato. daí vai sair corretagem, Não, não, que não, daí vai não. descontar nada. Isso a gente falou lá na aula 1. Se você não assistiu, assista, que a gente explicou a questão do Isso. imposto de renda. Tudo lá na aula 1. Uhum. Aqui, o que você olha aí é efetivamente quanto você tem na conta. Exatamente. Isso é infinitamente Isso é melhor do que transparência, no tá? Brasil, né? Então, é muito melhor. Isso Isso é o que você aqui, tem, o que você tem, acabou. em É qualquer muito mais corretora fácil de gerenciar. MetaTrader que vai Uhum. disponibilizar para você, é assim: o teu saldo da Basta. conta que você tem lá é isso aqui, ó, saldo, certo? Aí. Ah, tem 3, 4, 5 operações abertas aqui, eventualmente elas estão negativas. Cara, o teu saldo é o valor que tu tem na conta menos as operações negativas. Tem Exato. operações que estão positivas, então é o teu saldo mais o lucro das operações positivas até tu fechar elas.
É isso, é assim, ó, fechou a operação, o que está no histórico aqui é o que você tem de dinheiro, certo? Então, ó, por exemplo, uma maiorzinha aqui, ó, 7%. Ó, vocês notem aqui, ó, o financeiro dela aqui é muito pequenininho, ó. Deixa eu colocar a coluna aqui, ó, até para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui, ó. Colunas aqui, ó, valor de mercado. Olha isso aqui, ó. A gente está falando aqui, ó, de uma operação de 147 dólares, certo? O custo financeiro dessa operação, 147 dólares. E eu fiz de lucro aqui 7,96. Ou seja, foi uma compra da United Health, por exemplo, aqui. Eu comprei no 321, 340 e vendi no 346, 930. Então, este foi o deslocamento de preço, a movimentação, o lucro, acabou, é isso aqui, está lá na conta. Então, assim, a Isso. transparência, a tranquilidade que você tem ali é astronômica, tá? Então, assim, é uma diferença, é literalmente da água para o vinho, tá? Literalmente da água para o vinho. Que mais, turminha? Que mais? E como a gente vai ter mais dois encontros, né? Existe um caminho para encurtar drasticamente o seu tempo até a consistência, certo, Jana? Com certeza, com Uhum. certeza. Nós vamos trazer aí nas próximas aulas, que o pessoal, alguns já ouviram o pessoal falando lá, né, nos depoimentos, já ouviram nos vídeos, alguma coisa assim, mas agora vocês vão entender como que efetivamente a gente opera. Você vai poder, o que você já usa de operacional hoje, se ele é um operacional vencedor, você backtestou, você sabe o teu risco-retorno, você sabe o teu drawdown, você sabe tudo bonitinho, você efetivamente, tudo que você já faz hoje, você vai aplicar lá fora no ativo que você vai operar. Você vai Sim, fazer os testes, vai ver se funciona bonitinho, beleza. A gente vai compartilhar o que a gente faz, da forma que a gente faz e que traz os resultados que a gente tem, né? Então, a próxima aula aí, as duas próximas aulas aí, vão ser exatamente, porque agora você já vai aprender algo já back testado, que funciona, que tem resultado, que a gente precisa de tanto tempo, que dá para a gente fazer de uma forma simples, automatizar, sem a gente precisar ficar ali com a cara na tela o tempo todo. Então, agora sim, nós vamos entrar no nosso universo, na prática, o que a gente faz. Porque até agora a gente trouxe exatamente. toda a teoria para você se ajustar. E agora nós vamos para a nossa parte prática aqui. E por que que a gente vai trazer isso pra galera, né, Jana? Até aqui, cara, daqui a gente já quebrou, né, esse paradigma da entrada para o mercado internacional. Como a gente falou, cara, aqui você já tá, pô, com a faca e o queijo na mão, só cortar. Douglas, eu não sei cortar o queijo. Bom, então, aula 4 e aula 5, certo? Sim, Onde você vai aprender a cortar o queijo da forma como a gente faz. Ah, Douglas, sim. é a melhor forma do mundo? É a forma que eu desenvolvi lá em 2016, está falando de 10 anos para trás, né? Então, eu desenvolvi isso lá atrás e utilizo isso de lá até agora, certo? Então, funciona para mim, funciona para centenas de pessoas e Sim. você pode utilizar. Então, a questão é, a gente vai explicar esse modelo, explicar a forma como a gente opera, para você conseguir extrair mais lucro dos movimentos do mercado, você conseguir ter entradas mais precisas dentro da metodologia, dentro do modelo, né? Dentro da forma como a gente traz o mercado, porque é aquela história, eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário, eu aprendo todos os dias. Mas o que nós fazemos tem um pilar, uma essência, e a gente vai trazer isso de forma não só prática, mas conceitual para você entender o porquê ele funciona, certo? E por que ele consegue reduzir os riscos operacionais, porque o robô vai fazer as entradas, porque ele opera, porque ele monitora, ele entra, ele sai, ele abre rede de proteção de operação, ele gerencia as operações. Então, o modelo, né, a gente vai falar sobre isso até para você entender como cortar o queijo. Douglas, eu entendi, mas eu não sei. O que eu faço hoje no Brasil, eu não tenho resultado. Então, assiste a aula 4 e 5, certo? Amanhã e depois de amanhã, tá certo? Certo? É, E aí serve para quem ainda não tem um operacional bem definido e precisa conhecer um que já está back. Além de backtestado, ele tem resultados comprovados há anos, né? Então, a gente traz aqui as comprovações dos resultados que a gente tem com a metodologia. Então, você não tem nenhum método ainda. Você vai aprender um método que você vai poder você mesmo replicar ou replicar de forma automática. Se você não tem a consistência, ou seja, eu tenho, mas eu fico naquela, eu ganho e perco, ele também vai servir para você, porque aí você vai aprender algo que vai poder agregar e te tirar deste momento que você está ali de patinar, né? No ganha-perde, no ganha-perde. E para quem já tem uma metodologia validada, você vai poder potencializar, conhecer algo novo, para ver se faz sentido para você. Então, independente do seu ponto que você esteja hoje, essa próxima aula e a aula 5, você vai sair do nível que você está, não importa. Aonde você está, você vai evoluir mais, você está dançando um pouquinho, você vai poder evoluir. Quem está começando já até tem a forma de começar até de um jeito já certo, com uma metodologia que funciona. maravilha, maravilha. Muito bom, guria, muito bom.
Então amanhã a gente vai mostrar exatamente, assim, sem nada, sem... Turma, o nosso objetivo aqui são 5 encontros para... Não vou esconder nada, né? Assim, Douglas não vai mostrar a técnica. Não, turma, por isso que Não. as aulas elas são densas, né? Elas são densas para aquela pessoa que, cara, eu quero mudar o que eu faço, né? O que eu faço não dá resultado, eu não estou conseguindo ter resultado. Eu quero começar a ter resultado. Então, por isso que a gente vai a fundo explicar como o modelo funciona, como tudo funciona, certo? Tem nada aqui nas entrelinhas, tá certo, turminha? Então, a gente vê vocês na próxima aula, né, guria? Então, poxa, parabéns por você estar aqui nessa imersão aqui de 5 encontros, né? Porque é um passo importante dentro do mercado, né? Você procurar conhecimento, você se rodear de pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer e eventualmente você não está conseguindo fazer. Estaremos juntos amanhã. E Show de aí bola. você, mais um alicercezinho aí, ó, para você construir algo sólido, algo duradouro, né? Que realmente você consiga atingir tudo aquilo que você deseja. Não adianta vir para o mercado sem você ter um objetivo. Por que você está aqui? Faça essa pergunta. Por que você está aqui? Por que você coloca seu dinheiro no risco? Por que que você abre uma boleta? Por que que você abre uma plataforma? Por que que você estuda tanto? Você tem alguns objetivos. Eu tinha, né? E tem os outros, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai criando outros. Então, até aqui você viu algo que eu acredito que você já, desde que eu falei da primeira aula, né, para sair da caixa e já expandir, você está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada tão diferente do que nós já estamos acostumados a fazer aqui no Brasil. E essas próximas aulas agora são aulas realmente para você mudar já de nível, mudar de patamar. Então foi um prazer imenso. Obrigada, Douglas, mais uma vez pelo convite. É um Obrigado, eu, prazer Guria. adorando estar aqui com vocês e a gente se encontra amanhã. Amém. Muito bom, Guria. Obrigado também pelo teu tempo aí, de poder estar conversando com a gente, trazendo aí tua experiência. Então, beijo, turma. Nos vemos aí no próximo encontro. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, Joaninha. até mais, gente. Tchau, tchau.